Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Luciano Dias. Eu sou lá de Santa Marta, Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Divino São Lourenço, Ibitirama. Sou casado com uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Candidata fortíssima santa, por me tolerar, que me deu duas filhas, cada uma mais bonita que a outra, Caroline. Aí nós mudamos o nome dela para Carol, que dá muito difícil falar Caroline. Isso para Carol. E comigo também veio o grupo jovem Força lá de Santa Marta. Trouxe eles para beber um pouquinho dessa graça que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que Deus tem para nós. Eu sou casado há 15 anos. Deus me deu essa graça de viver na renovação carismática. Lá na minha paróquia, eu sirvo o Senhor como coordenador paroquial da renovação carismática, também como coordenador do grupo de oração Novo Pentecostes lá em Santa Marta, como pregador da palavra de Deus e como ministério de música. Ou seja, Deus tem muito para mim, assim como Ele tem para você. Irmãos, nós acabamos de viver, experimentar, tenho certeza eu, o amor de Deus. Experimentar o amor de Deus é tudo diferente de falar do amor de Deus. Muitas vezes você já ouviu falar do amor de Deus, ora você entendeu, ora você não entendeu nada. Mas como dizia o irmão, o amor de Deus não é para entender. O amor de Deus é para experimentar, e tenho certeza que você experimentou o amor de Deus. Sabe por quê? Nós vamos viver agora um momento de perdão. Deus nos chama agora a um dos atos mais bonitos que pode acontecer na sua vida: perdoar. E só vai conseguir perdoar, só vai conseguir receber o perdão, dar o perdão àquele que se encontrar com o amor de Deus. Por isso, se você ainda não encontrou com o amor de Deus, nós vamos usar todos os meios nesse retiro, para que você encontre-se com o amor de Deus. Senão você não vai conseguir amar, senão você não vai conseguir perdoar, e muitas outras coisas que você não vai conseguir fazer. Mas encontrando-se com o amor de Deus, você torna-se uma nova criatura. Crê nisso, sim ou não? Sim. Então a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 21. Na Bíblia Ave Maria é Mateus 18, 21. E na pastoral é Mateus 18, 21. Acharam? Vamos lá então. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Vamos comigo. Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Como ele não tinha como que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Então, esse servo prostrou-se por terra diante dele e suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E cheio de compaixão, aquele senhor o deixou ir embora, perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu esse homem dali, encontrou um de seus companheiros de serviço
que lhe devia 100 denários, agarrou pela garganta e quase estrangulou, dizendo: paga-me o que me deves. O outro caiu-lhe também aos pés e pediu: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir esse homem, o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, por que me suplicastes? Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Não é para ficar com medo, não. Mas a promessa de Deus para nós é que também, ao encontrar com amor, que nós perdoamos uns aos outros como o Senhor nos perdoa. E isso inúmeras vezes, tenho certeza que você reza no Pai Nosso: perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado. Nós almejamos o perdão, queremos sim o perdão, muitos de nós buscamos esse perdão no Senhor, mas esquecemos que esse amor de Deus que move as nossas vidas precisa nos levar também a perdoar. E perdoar uma vez? Não. E acabamos de ouvir: não te digo 7 vezes, eu não te digo uma vez, nem 2, nem 3, sim 70 vezes 7. Não é também para nós somarmos isso? É para dizer que é infinito. O perdão é infinito. E coitado daquele que não conseguir perdoar, porque a vontade do Senhor é que, ao acolher o amor, automaticamente nós aprendemos a amar e perdoar. E fico encantado com Jesus, porque eu tenho certeza que o interesse de Jesus por mim, o interesse de Jesus por você, não foi pelo dom que você tem. Não foi por eu pregar, por eu cantar mal, mas cantar, tocar muito pior ainda, mas tocar. Não foi por isso. O interesse de Jesus por mim foi pelos meus pecados. E assim Ele vai se interessar por você, porque Ele vai achar bonitinho você ficar pecando? Não. Porque é lá do pecado que Ele quer te tirar, assim como fez com o irmão que pregava agora há pouco. Assim como também eu tenho uma longa história, como filho pródigo, passei por diversas situações, e que lá no fundo do poço também o Senhor olhou para mim, e hoje Ele é capaz de olhar para a sua história e apaixonar-se por você, com os seus erros, com os seus defeitos, com a situação que você se encontra agora. Porque muitos de nós pecamos, repecamos, trepecamos e vamos pecando, e ainda dizemos: pecar é humano. Não, pecar é desumano. Pecar nos distancia de Deus. Mas eu sou pecador, Luciano. Todos nós somos pecadores, sim, mas nós precisamos reconciliar-nos com o Senhor, e isso o mais rápido possível. Então me reconciliei com o Senhor e não vou pecar mais. Não, vai pecar. Porém, nós vamos ter força para quando eu cair, ali está as mãos de Deus. Quantas vezes exatamente depois de me encontrar com o Senhor, eu fiz seminário em 1999. Não que eu seja velho, eu fiz seminário muito novo. O irmão falou a idade dele, eu fiquei com vergonha. Eu não vou falar. Mas tem uma filha que faz 15, né? Deus se apaixonou com a minha história, me buscou sim com amor, e esse amor, não teve como escapar desse amor, porque desde o princípio nós vamos ver que essa palavra, isso que nós lemos hoje, Deus nos dá a certeza de amar e perdoar. Porque aquele que disser que
ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É um baita mentiroso. Nossa, eu tenho um amor tão grande a Deus, eu amo a Deus, mas não é capaz de amar o irmão, não é capaz de perdoar o irmão, e muitos de nós estamos vivendo isso. E agora, se tratando de nós jovens, né? Botei a camisa de homem, não deu tempo de eu pintar o cabelo, mas sou jovem. E aí, é exatamente nesses momentos que nós nos achamos os donos da verdade. É exatamente quando você está achando aí, rapazinho, que você já é homem, que você é dono do seu nariz, é que você começa a maltratar as pessoas, e começa lá na sua casa. Porque se você maltratar as pessoas lá na rua, te enche a cara. Aí você vai maltratar o seu pai, que tem misericórdia de você, você vai maltratar a coitada da sua mãe, que lava suas roupas. É assim. E onde está o amor de Deus? O amor de Deus está sendo apresentado para você hoje. Quem sabe muitas outras vezes foi apresentado para você, e você ainda não caiu a ficha de que Deus te ama, de que Deus deu o único filho por amor a você. E a prova disso diz, tem uma santa da igreja que diz que lá na cruz Jesus muito mais amou do que sofreu. Irmão, se tivesse ficado só no sofrimento lá na cruz, não teria ressurreição, não teria vitória. Se tivesse Jesus só sofrido lá na cruz, mas Jesus muito mais amou na cruz do que sofreu. E amou por causa de quem? Por mim, fala por mim. Por mim. Por você. Amou por você, se entregou por você. Para que a história da salvação aconteça na sua vida, para que o plano de Deus se cumpra, porque Deus tem um plano de salvação chamado plano salvífico para mim e para você. Diz a palavra que a vontade do Senhor é que nenhum dos seus filhos se perca, mas para que isso aconteça, e para que aconteça o plano do amor de Deus em você, é preciso de alguns critérios. Primeiro, a entrega. Entregar-se e arrepender-se. Irmão, se aquele filho pródigo, lá tratando de porco, não acontece o arrependimento, ele tinha voltado quando? Responde, me ajuda. Nunca. Se você não se arrepender também dos seus erros, dos seus pecados, se eu não arrepender dos meus pecados, eu vou voltar para o abraço de Deus quando? Nunca. Porque Deus é amor. E Ele me ama na situação que eu estou, cuidando de porco, comendo comida de porco, sei lá como, mas Ele me ama nessa condição. Então precisa acontecer aquilo que nós vivemos agora, uma entrega total. Eu preciso me entregar, embora eu vou chegar lá em casa e as situações, como o irmão dizia, os caras lá do morro vão estar chamando, as suas amigas, seus amigos vão estar te chamando de novo, mas é você que vai fazer a diferença, porque você se entregou. Aconteceu, sim ou não, um arrependimento aqui, bateu. Vai levantar a mão para mim. Bateu sim um arrependimento aqui no coração de alguém? Levante a mão aí, de uma situação que você estava vivendo. Tem mais gente aí que se arrependeu. Tem mais ainda. Entende? Se não aconteceu o arrependimento, é porque você não colocou a sua fé em ação. Entrega, arrependimento, fé e confiança. E o que é fé? É confiar. Confiar no Senhor, aí acontece a confiança. Bem, eu já me entreguei, eu já me arrependi, coloquei a minha fé em ação, depositei toda a confiança, agora é hora do perdão. Agora que é a hora. E você acha que depois de você passar por todo esse processo, Deus vai ter misericórdia de você, sim ou não? Sim. Sim, vai ter misericórdia de você. Porque diz a palavra lá em Gálatas 5, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não criou você para ficar aprisionado pelos pecados, para ficar aprisionado por aquilo que o inimigo tem feito lá nas nossas casas, tem feito lá nas nossas famílias. Irmãos, interessante, ou que
é preciso que nós ficamos firmes e não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Sabe por que diz isso na palavra, lá na carta de Paulo aos Gálatas? Porque muitas das vezes nós vamos deixando que o pecado vai nos sufocando e não tomamos a atitude de clamar a misericórdia, mesmo sabendo que Deus é misericórdia, mesmo sabendo que Ele quer que todos nós, que aconteça conosco assim, como acontecia lá com João Batista, naquela confissão onde todos confessavam os seus pecados e eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro precisa do arrependimento. Ele nos criou livre. Então por que ainda existem pecados aprisionando as nossas vidas? Se Deus nos criou livre, por que você ainda está preso a esse pecado que está te atrapalhando? Muitos motivos teria eu para ficar criticando, para ficar preso ao pecado, preso àquilo que eu passei na minha infância, preso àquilo que a vida me proporcionou. E no entanto, Deus me suscitou. Deus suscitou-me da situação que eu estava vivendo. Porque, diz a palavra também, não permita que o sol se ponha sobre o vosso ressentimento. Isso é, a primeira situação, nós vamos ter uma discussão, vai gerar uma discórdia. Essa discórdia pode ser que gere ali um bate-boca e começa a mágoa, o ressentimento, até virar raiva, virar ódio. Não, raiva em cachorro, né? Virar ódio, sei. Por isso, Paulo nos exorta para que o sol não se ponha sobre o nosso ressentimento, sobre aquilo que aconteceu de manhã. Irmãos, e eu quero dizer para você que como casado, como que a gente tem que fazer isso? Porque se o sol se pôr, meu Deus, a mágoa fica. E se eu não tomei a atitude de pedir perdão hoje, a mágoa vai ficar. O ressentimento fica, o ódio começa a germinar em nós, e aí, ao invés do perdão, nós vamos cultivar ódio. Aqui está arranhado. Vamos cultivar o ódio. E aí, muitas pessoas estão, por falta de dar o perdão, por falta de receber o perdão, estão dentro de um quarto escuro vivendo a depressão. Estão vivendo problemas cardiovasculares, no sistema imunológico, e ainda, a falta de perdão, você corre um sério risco de sofrer um derrame cerebral, um câncer. Entendeu? Por que é sério perdoar? E isso passou uma matéria no Fantástico, não me lembro a data, exatamente sobre isso. Que a falta de perdão, as emoções negativas que você vai criando em você, aquele ressentimento que você vai remoendo. Por que um irmão às vezes mata o outro? É porque aconteceu uma coisa e aí ele vai remoendo aquele acontecimento, vai gerando ali um espírito de morte e vai remoendo. E passa um dia e aí ele já começa a ouvir a voz de outro. Você vai aceitar isso? Entende? O sol se põe sobre o ressentimento. O dia passou um dia, passou um ano. Quantas pessoas vingam a morte, assassinam outras pessoas por situações que passou há 20 anos, há 10 anos, eu não sei quanto tempo. A falta de perdão gera vingança. A vingança gera morte. E quem sabe, duas mortes. A morte daquele que, por sinal, o cara assassinou, e a morte também da sua alma. Porque se você não tiver força, se você não encontrar com o amor de Deus, você não vai voltar ao abraço do Pai. Quando nós rezamos no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, irmão, é sério. Eu queria dizer para você, se você não é capaz de perdoar, você não podia nem rezar isso. Perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo. Imagina. Se Deus for perdoar da forma que muitos de nós perdoamos, não vai acontecer o perdão.
Deus nos perdoa além daquilo que nós perdoamos, mas nós precisamos querer perdoar, querer encontrar com esse amor e dar o perdão e receber o perdão. E encontrar com o Senhor é desistir de tudo aquilo que nós estávamos fazendo, desistir da vida errada, assim como aconteceu com Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, sobe num ponto mais alto, num galho de uma árvore, e aí ele vê Jesus, encontrou-se com Jesus. A vida de Zaqueu foi a mesma, sim ou não? Não. Ali aconteceu o arrependimento. Zaqueu tornou-se uma pessoa diferente, disse para o Senhor: olha, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei das pessoas. Assim precisa acontecer na nossa vida, precisa arder o nosso coração, perdoar. Irmão, perdoar é vencer o orgulho, perdoar é um ato de coragem, não é humilhação. E muitas vezes você já disse isso: eu não vou me humilhar perante a fulano. Com que cara que eu vou subir? Por isso que é ato de homens e mulheres de coragem, aquele que tem coragem de dizer: olha, rapaz, me perdoa. Ah tá, mas e se ele não quiser me perdoar? Versículo 15 aí atrás, pega aí onde é que você estava mesmo. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo 1 ou 2 pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusar ouvindo, diz a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, seja ele para ti um pagão e um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu, e o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Ou seja, se o perdão acontece aqui, acontecerá também comigo e o Senhor lá no céu. Mas se isso não acontece, infelizmente, nós vamos sofrer muito. Quem sabe a misericórdia de Deus é tamanha diante de nós, para nós e por nós, que mesmo é preciso, quem sabe, acontecer algo de extraordinário, algo diferente, para que você entenda que você precisa amar mais, perdoar mais, sentir melhor o amor de Deus. Eu fico imaginando que eu teria tudo para nunca mais olhar no rosto da minha mãe. Eu teria motivos para isso. Se eu contar uma história para você, quem sabe você diria: realmente. A minha mãe, quando eu fiz 9 anos de idade, a minha mãe juntou as coisas dela e disse: eu estou indo embora. E aí, imagina, nós éramos 4 irmãos, e graças a Deus muito pobre, e ficou uma irmã minha com 2 anos de idade. A gente tinha que cuidar dela, mas a gente não sabia, e meu pai tinha que trabalhar, a vida era difícil, trabalhava o dia inteiro para não conseguir comprar nem uma sacola de arroz. E como que eu precisei da minha mãe? Como que nas festinhas de escola, quando dava lembrancinha para as mães, eu falava: meu Deus, cadê minha mãe? Um dia a professora disse: olha, eu não vou te dar lembrança, você não tem mãe. Não sabia que era uma anta que estava fazendo chorar. Mas tá bom. Deus me deu a graça de ter 2 mães, porque Nossa Senhora me acolheu, a mim e meus irmãos. Eu fui cuidado pelo meu pai. Alguns dos irmãos aqui de Guaçuí conhecem meu pai, um dos grandes pregadores do meu grupo de oração. Eu digo isso porque toda vez que eu vejo ele pregar, eu sei que ele está falando a verdade. Toda vez que eu vejo meu pai pregar, eu sei que ele está dando testemunho daquilo que ele viu. E meu pai dizia: você precisa perdoar a mãe de vocês. Pai, mas a mãe foi embora. Amem a mãe de vocês. Ou seja,
Quem sabe uma das grandes vítimas de minha mãe ir embora foi meu pai, porque a pobreza, depois a doença, cuidar dos filhos pobres, marido e mulher já é difícil, imagine como sustento. E ele dizia: você precisa amar a sua mãe. E ele dizia para o meu irmão: você precisa amar a sua mãe. E a minha irmã foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Você precisa conhecer a sua mãe. Imagino que muitos aqui já ficaram muitos dias sem falar com a mãe. Sabe por quê? Por ignorância do Senhor. Por falta de entender o amor de Deus. Eu fiquei muitas vezes sem falar com a minha mãe porque não sabia onde ela estava. E quem sabe eu podia procurá-la para conversar, para abraçar, mas quem sabe o bloqueio de como que eu vou dizer para minha mãe: eu te amo? E quem sabe como a minha história, ou você não tem o prazer de abraçar sua mãe porque, quem sabe, o Papai do Céu já levou. Entende? Que às vezes você se chateia com sua mãe. Muitos filhos, e principalmente nessa nossa idade de jovens, de não dar satisfação para a mãe. Muitos de nós nunca abraçamos a nossa mãe e a sua mãe lá na sua casa dizer: mãe, eu te amo. Mas não é um te amo de falsidade, porque você quer ir fazer algo, aí você abraça e diz: eu te amo, porque sabe que o coração de mãe é coração bobo e ela não vai deixar você fazer aquilo depois. Muitos jovens estão vivendo ressentimento por palavras que sua mãe falou por você, sobre você. Você não perdoou a sua mãe, você não entendeu a sua mãe, que aquele era um momento, quem sabe, de estresse dela com os serviços, de cuidar dos seus irmãos. Muitos de jovens têm vivido uma barreira com a mãe por causa de ciúme do seu outro irmão, da sua outra irmã. E aí você acha que a sua mãe ama mais o seu irmão, a sua irmã, do que você. E aí vai criando esse bloqueio do amor de Deus. Vai gerando um ressentimento e você não é capaz de olhar nos olhos da sua mãe e dizer: eu te amo, mãe. Eu te perdoo. Tem filhos que carregam uma raiva tremenda da mãe por causa de uma chinelada, por causa de uma palmada. Irmão, se eu fosse guardar a raiva do meu pai por causa das vezes que ele me deu uma varada, que vara! Não podia nunca mais olhar na cara. A cada vez que eu falo com meu pai, eu falo: obrigado. Um dia meu pai falou: Luciano, eu vou te dar uma surra hoje. Eu falei: pai, não faz isso não. Hoje. Eu disse: muito bem, eu vou dormir. O pai saiu, 6h30, fui dormir. Ninguém dorme 6h30. Meu pai chegou: o senhor, a gente precisa conversar. Vai ali fora para mim, faz um favor, e corta uma vara para você apanhar. E aí eu pensei: se eu corto a fina, arde muito. Se eu corto a grossa, machuca. Aí entra o dom de discernimento. Eu não queria. Falou: não, eu vou te dar 2 varadas, porque eu te prometi. Que promessa vai ver. Porque você fez isso, isso e isso. E eu já te pedi para não fazer. Hoje eu agradeço meu pai por aquelas varadinhas, sabe? Como que doía. Meu pai nunca deu 2, uma atrás da outra. Dava uma e conversava. Meu filho, eu não estou te entendendo.
Onde que você quer chegar? Tá, pai. Eu não vou fazer isso mais não, não. Tem certeza, meu filho? Tem. Eu vou te dar só mais uma. Para que realmente você não faça. Antes dele dar aquela varada, a gente já estava chorando. Eu brigava com meu irmão e ele falava: eu não vou bater em vocês. Senta aí, perto de mim. Olha no olho do seu irmão. Você sabia que existem meninos da idade de vocês que queriam ter um irmão e não tem? Você sabia que um menino da sua idade já viu o irmão dele morto? E o irmão dele não vai voltar mais? Você sabia que vocês são humanos? Que eu não estou criando filho para ficar brigando dentro de casa? Que dia que vocês viram eu brigar? Não, pai, realmente. E eu mais o meu irmão nos abraçava. A Helena chorava sem apanhar. Por que eu estou te falando isso? Não é para te emocionar, não é para nada. Porque muitas das vezes nós deixamos de perdoar por coisas simples. Volto a dizer, hoje eu agradeço meu pai. Muitos meninos da minha época hoje estão perdidos, outros já morreram, outros já foram sufocados por muitas coisas. Hoje eu tenho um grande amigo, é o meu pai. Outro dia eu sonhei, bem de manhãzinho, meu pai tinha morrido. Nossa Senhora! Quase que eu morri também. E já era 6 horas da manhã e eu liguei para ele, que ali quando ele falou: oi. A sua bênção, pai. Deus abençoe. Aquela calma. É um dos caras que eu mais gosto de ouvir, o cara que mais me bateu. Mas que me mostrou. E interessante, não precisava disso, mas eu vou dizer que depois de um longo tempo meu pai caiu no vício e nós víamos as pessoas passar com meu pai bêbado para casa. E um dia, após conhecer o Senhor, eu pude pregar a palavra para o meu pai. Dizer: pai, ontem eu fui na casa do Senhor, precisava falar com o Senhor. O Senhor estava muito bêbado. Eu não quero ver mais o Senhor bêbado. Vamos para o grupo de oração, pai. Levei meu pai, aquele homem que muitas das vezes nos vestia mal porque nós não tínhamos muita coisa para vestir. Um chinelo havaianas, daquele da Sol Azul, era tudo que a gente tinha. Quando queria que ele ficasse diferente, virava e ficava azul. Muitas vezes o pai nos pegou pela mão e levou para a igreja. Nos apresentava um amor de Deus, da forma dele. E eu começava a imaginar o meu pai, que muitas vezes me levou para a igreja, agora está bêbado na rua. Eu não posso aceitar isso. Mas eu abracei meu pai, eu amei o meu pai, eu perdoei ele por todas as situações, eu perdoei ele pelos vícios, pelas vezes que eu chorei, quando eu vi as pessoas passarem e levar meu pai, eu namorava muito, que vergonha, quando eles vinham com meu pai bêbado, e rapidinho, eu só dava mais um beijinho e ia embora, porque eu precisava cuidar do meu pai. Mas que alegria quando eu vi ele pregando o grupo de oração pela primeira vez. Se eu tivesse me envergonhado do meu pai, eu não era capaz de amar, de perdoar, de entender que ele estava vivendo um momento de fracasso e não sei o que. Mas como as pessoas o julgavam, um cachaceiro, um alcoólatra, isso é aquilo. A honra e glória do Senhor, mostrei o amor de Deus para o meu pai. Meu pai um dia me mostrou o amor de Deus e eu pude retribuir.
Eu quero dizer que, dentre nós aqui, tem muitos jovens que estão vivendo ressentimento por vergonha do pai. E quando eu falava isso, você sentiu isso no seu coração. Porque você já se envergonhou do seu pai. E agora, o Senhor te leva a perdoar o seu pai da forma que ele está. Não é porque aconteceu comigo e eu pude. Hoje, meu pai foi para a experiência de oração. E no segundo dia do seminário, meu pai parou de fumar. No terceiro dia do seminário, ele parou de beber. Na experiência de oração, ele foi curado com um problema seríssimo de coluna. Nunca mais bebeu, nunca mais fumou, nunca mais sentiu dor de coluna, nunca mais parou de falar do amor de Deus. É uma pessoa que tem uma característica tão grande de perdoar que eu não entendo. Se existe alguém que me mostrou claramente o que é o perdão, é o meu pai. Embora fui aprendendo isso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quem sabe você está se encontrando com esse amor de Deus primeiro que seu pai. Então seja você a mostrar o amor de Deus para o seu pai. Porque muitas das vezes você não perdoar o seu pai pela ignorância, não perdoar sua mãe por ela não ter paciência contigo, te leva também a desconectar-se do amor de Deus. E aí você vai perder a grande graça de amar, de perdoar, de viver o perdão, de viver a misericórdia que Deus tem por mim, que Deus tem por você. Que a vergonha, que a situação que está passando lá na sua casa, não se envergonhe dela não. Imagine você se Jesus tivesse se envergonhado de mim, porque também aos 15 anos eu já bebia. Eu nunca consegui fumar. Uma vez eu tinha um maço de cigarro, fumei 3, fiquei tontinho. Nunca mais fumei. Mas nem sempre vai acontecer assim. Você vai fumar 1, 2, 3, 2 maços, 3. Deus quer resgatar você de onde você está, te amar, te perdoar. E você precisa reconciliar-se. E reconciliar começa com você mesmo. Porque existem muitos jovens que você não se perdoa você mesmo. Você não consegue perdoar você pela cor da sua pele, pela cor dos seus olhos. Você não perdoa Deus porque eu nasci nessa família pobre. E acabei de falar com você, eu dou graças a Deus até hoje por ser pobre. Quem sabe se nós fôssemos ricos quando nossa mãe nos abandonou aquela vez, as coisas teriam sido muito diferentes. Muitos e muitos e muitos. Você precisa perdoar você mesmo pelas vezes que você pecou contra Deus. Quantas vezes você, Senhor, mas por que comigo? Por que isso foi acontecer logo comigo? Então quer dizer que com o outro pode acontecer? Com você não, seu bonitão. Pode. E a Bíblia diz: no mundo haveis de ter aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições. Você vai passar por aflições sim, mas coragem. Jesus venceu, você também vai vencer. E a primeira coisa que você precisa começar a vencer, e vencer hoje, é essa barreira que está no seu coração. Essa barreira que você não consegue falar com o seu pai, você não consegue falar com o seu irmão, você não consegue falar com a sua mãe, isso por coisas simples. Precisa começar aí. Aí você vai encontrando-se com o amor de Deus. Muitas das vezes, Deus não causou nenhum mal para mim nem para você. Deus não te causou nenhum mal. O mal aconteceu porque você quis.
se a lei de Deus é amar, para que você vai odiar? E depois ainda culpar Deus pela situação que você está vivendo. Irmãos, Deus é cheio de bondade. Eclesiastes 2:13. Deus é cheio de bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados no dia da aflição. Ele protege todos verdadeiramente os que procuram. Os que procuram. Por isso que Ele está te vendo agora. Inclusive agora, Deus acabou de me falar a música que até agora não tinha vindo para esconder. E ao te ver, Ele te pergunta: verdadeiramente você quer encontrar-se comigo? Verdadeiramente você quer o perdão, sim ou não? E se a sua resposta for sim, você vai encontrar-se com o perdão de Deus. Você vai receber, porque Ele é cheio de bondade e misericórdia e te perdoa nas aflições. Por isso que muitas das vezes a sua mãe fala coisas com você que você não a perdoa, é momento de aflição. E você passou por momentos de aflição assim e não foi capaz de perdoar. E Deus te perdoa. Na tua aflição, na tua angústia, no desprezo. Porque se eu não perdoo Deus, se eu não perdoo os meus irmãos, você cai numa depressão, e ali só vem na cabeça suicídio. E o irmão falava isso agora há pouco aqui, esse espírito de suicídio, porque você não se ama, porque você não se valoriza. E valorizar você é você não acostumar com os pecados. Isso é dar valor à sua vida. Eu pequei, mas eu acostumei com o pecado. E o que nos dói falar é que muitos aqui já se acostumaram com o pecado. Já se acostumaram com a situação que está vivendo. Não tem jeito não. Isso aí é o resto da vida. Não tem jeito com meu pai não. Não tem jeito com meu irmão não. Tem jeito. Tem jeito. Quem sabe se eu tivesse dito palavras duras assim: com meu pai não tem jeito. Com meu pai não tem jeito. Porque muitas das vezes sentou eu, meu irmão e meu pai. E ali nós bebíamos cachaça, gente. Meu pai não podia zangar conosco porque era ele que comprava. Eu me libertei, meu pai. Mas o meu irmão está sofrendo ainda com a bebida até hoje. E deixa eu te dizer, por mais que ele esteja acostumado com a cachaça, eu não acostumo com meu irmão bêbado. Eu não vou me acostumar. Eu falo para ele: eu não vou parar de rezar por você. Eu não vou parar. Porque aquilo que eu estou vivendo, você precisa sentir. E como que sofre o meu irmão, como que o casamento não dá certo, como que a financeira vive difícil, embora as coisas não estão fáceis para ninguém, mas como que ainda é pior? Deus me deu a graça o ano passado de formar 1/3 dos homens lá na minha comunidade. Hoje, 5 horas da manhã, nós éramos 26 homens. 26 homens rezando o texto, 5 horas da manhã. E como que o meu coração disparou quando eu vi meu irmão entrando naquela porta. Ele nunca foi lá. Ele andou 16 quilômetros, 4:30 da manhã, um frio gostoso, para ir rezar o texto conosco. Rapaz, que vontade de chorar que me deu quando eu vi meu irmão chegando. Minutos antes de eu sair para cá, ele me ligou por uma outra situação e disse: "Ei, já está indo para você?" Eu disse: "Não, a gente está quase indo."
Irmão, Pai, que Deus te abençoe, que dê tudo certo, boa sorte na pregação. Você ouvir isso do irmão que você está rezando pela conversão dele. Ele disse: obrigado, obrigado. E aquilo, por alguns instantes, como agora, eu fiquei sem reação, porque eu esperava ouvir de outras pessoas, entende? Eu sempre, quando eu vou para a pregação, meu pai vai comigo e eu abraço meu pai na hora da pregação. E aí eu percebo que ele me transmite Deus. E hoje eu ouvi do meu irmão que eu sonho em ver parar de beber. Mas eu perdoo ele pelas vezes. Quantas vezes eu fui para ir na casa do meu irmão, a gente tinha algo muito sério para conversar e ele não tinha condições. Eu trabalho no sítio que ele mora e quantas das vezes eu chego lá, ele não tem condição de trabalhar. Eu passo boa parte do dia sem conversar com ele, porque quando eu falo, ele não responde. Ele fica quieto. E aí quando passa o efeito do álcool, eu falo para ele. E você conhece a minha vida, Marquinhos? Você sabe de tudo que eu passei. Ele disse: como que eu me orgulho de você, de ver, quem sabe, poucos fins de semana você tem para ficar com a sua família, porque você sai para pregar. Como que me admiro ver você ser coordenador da renovação carismática. Um dia nós fizemos experiência de oração junto. Falei: você precisa se amar mais. Entende? Se você está passando por uma situação difícil de pecado, mas se você se acostumar com ela, vai ser difícil. Vai ser difícil. É preciso querer viver. É preciso ter consciência de que o perdão é para mim, é para você. Sabe por quê? Porque tem um mundo aí fora jogando pedras em você, apontando somente os seus erros. As pessoas não conseguem ver as suas qualidades, assim como Jesus está vendo agora as suas qualidades. E você tem muitas. Mas o pecado, dá até raiva de falar, mas ele tem esse dom de não deixar você andar, de te travar. É como amarrar uma pomba numa pedra. Ela vai voar sim ou não? Não vai, não. O pecado faz assim com você, já fez comigo, e hoje ele não tem moral para fazer isso comigo, porque eu peco agora e eu me caio de joelhos diante do Senhor. Não deixei de ser pecador. Assim como lá no Evangelho de João 8:11, está aquela mulher, foi pega em adultério. Chegaram com aquela mulher: ó Senhor, na lei de Moisés a gente tem que dar umas pedradas nela, matar a pedrada. Jesus está lá escrevendo na areia. Diz o padre Léo que naquela hora ele escrevia: suas antas. Jesus vira para trás e diz: olha, é muito fácil, quem não tiver pecado pode começar a jogar pedra. Pedrinhas foram caindo. Mas só que o mundo te joga pedras. Você te joga, estando você certo ou estando você errado. Eu convido você agora, aí mesmo fechando os teus olhos. Quem sabe você tem uma mensagem muito mais interessante do que tudo isso que eu falei aqui.
Quem sabe mesmo assim você ainda está com a dureza de coração. Eu convido você agora a renunciar à sua vida passada, a não querer mais viver da forma com que você chegou aqui. Deseje isso. Deseje ser diferente. Deseje ser um homem novo. Deseja renovar hoje o sentimento da sua alma. Tenha nesse momento sede de Deus. Deseje Deus. Deseje ser amado. Deseje ser amado. Reveste-se hoje de um homem novo, de uma mulher nova, criado imagem e semelhança de Deus. Quem sabe você tem vivido o pecado da mentira e agora você diz: Senhor, como que eu estou fazendo tais coisas? E o irmão dizia aqui porque depois de usar a droga ele entrava em depressão, e aí ele falava: por que eu fui fazer isso? Quem sabe após você mentir, você fica também com isso o tempo todo, o inimigo te arruinando a sua vida ali. Quem sabe? Renuncie agora a todo desamor, porque Deus te vê e não é indiferente à sua dor. Ele sabe da sua dor, Ele sabe de tudo que você tem passado, mas Ele te vê, porque Ele quer te fazer uma pessoa feliz. Ele quer te fazer um jovem feliz, e sem falar com a sua mãe, você não vai ser feliz. Eu tive a graça de voltar depois e abraçar a minha mãe. Embora nós não temos muita vivência, mas eu amo a minha mãe. Eu não tenho vivência com ela, mas eu não fico remoendo o passado, aquilo que aconteceu naquele dia que ela foi-se embora. Eu quero viver o amor de Deus, e para isso eu preciso me perdoar, e perdoar a minha mãe, perdoar meu pai e os meus irmãos. Queira viver isso agora. Deus tem muitos planos para você, mas esses planos precisam que você se reveste de um homem novo. Ele quer fazer no coração de você